Bom dia, pessoal, tudo bem? Estejam bem, em paz, com saúde. Nós estamos aqui iniciando a nossa segunda edição do IntegraCast, que é promovido, né, e produzido aqui pela Unidas Paraná, Núcleo Sul da Unidas. E hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para todos nós, né? E que está focado aqui num prêmio internacional da Volvo, né? E eu espero que vocês gostem, porque a gente está produzindo com muito carinho para vocês. Como a gente disse da outra vez, essa é uma forma alternativa que a gente está buscando para chegar até vocês e poder oferecer conteúdo que realmente tenha relação aí com seus dias, né? Com seus dias de trabalho, com seus dias de reflexões, né? Eu estou aqui com a Alessandra, que é a nossa superintendente estadual, e vamos começar, então. Bom dia a todo mundo, é um prazer estar aqui. Dr. Sérgio, seja bem-vindo. É um convite que foi feito com muito carinho. Nós estamos tentando sempre trazer assuntos que sejam importantes e trazer um case desse para nós, acho que faz muita diferença, né? Porque quando a gente vê na prática, e a gente tem procurado, né, Barbosa, fazer isso, trazer na prática, o que temos na prática para dividir esses cases com todo mundo. Então, obrigada pela participação. Eu estou direto aqui com o celular, então vocês podem mandar perguntas, a gente vai acompanhando o que o pessoal está falando, se sintam à vontade de participar. E queremos dar boas-vindas ao Dr. Sérgio, né? Sérgio, que é o nosso convidado especial. O Barbosa vai apresentar o Dr. Sérgio para vocês. Dr. Sérgio Lazzarini, olha só. Dr. Sérgio Lazzarini, eu vou ler aqui é extenso, mas eu vou ler só um pedacinho, tá? O teu currículo aqui. Ele é gerente médico do trabalho da Volvo do Brasil Veículos Limitada, responsável pela área de saúde e segurança da Volvo, né? Ele é médico da Universidade Estadual de Londrina, também especialista em ciências médicas da Santa Casa, especialista em dependências químicas pela PUC do Paraná, e tem diversos trabalhos com capacitação em ergonomia, né, para a indústria. E também ele é um perito médico pela Faculdade Unimed. E atualmente, então, o senhor é gerente médico, cuida da Volvo, toda a parte de segurança e saúde, certo, doutor? Primeiramente, muito obrigado pela tua presença, ter aceitado o convite. E vamos bater um papo aqui para poder oferecer para eles aí alguma informação legal dessa nossa área de saúde mental, né, o recorte, mas sobre tudo que você fez aí para ganhar esse prêmio legal aí. Depois você vai contar a história inteirinha pra gente. Legal, bom dia Barbosa, bom dia Alessandra, é um prazer estar aqui com a Unidas para falar um pouquinho da nossa experiência ali na Volvo, né? O que a gente tem feito nessa área da saúde mental e outras vinculadas à saúde e segurança aí das pessoas, nossa integração ali através do nosso plano médico também, né? E se a gente puder contribuir de alguma forma para os demais, né? Compartilhar um pouco da experiência, o que for possível aí para as pessoas poderem, às vezes, se inspirar em alguma coisa. Enfim. Hoje a tua responsabilidade é na planta de Curitiba apenas? Curitiba, isso. Curitiba, e tem ali o centro de distribuição de peças em São José dos Pinhais, né? Ali na rodovia que vai para as praias. É uma unidade um pouco menor, mas aproximadamente 4.500 pessoas hoje trabalham na Volvo, empregados diretos da Volvo, né? E a Volvo é uma empresa mundial com representações, acho que no mundo inteiro, né, doutor? Sim, tem dezenas de plantas distribuídas no mundo todo, está presente em todos os continentes, né? Umas unidades maiores, outras menores, né? E aqui só fazendo um esclarecimento, né? A gente está falando da Volvo Caminhões
ônibus, motores de barco, É bom né? dizer isso. Né? A Volvo Carros é uma outra divisão, não tem relação conosco. Bom, então, doutor, acho que Posso só fazer uma pergunta aqui, tirando você do teu roteiro, aí é mais coisa rápida, só para mim compreender como funciona dentro da Volvo, apesar de conhecer bastante, mas como está hoje esse processo. Mundialmente, existe um encontro da área de saúde da Volvo? Como que é esse processo específico da área de saúde relacionado à Volvo mundial, né? Como vocês têm algum encontro? Olha que interessante, então você ia falar quase a mesma coisa que eu, que não era de roteiro. Porque assim, quando eu perguntei da Volvo Mundial, a segunda coisa que vem à mente é a seguinte: se a estrutura de saúde e segurança ela é igual em todos esses pontos se tem diretrizes, de representação. né? Tem uma diretriz mundial? Como é feito isso? A gente tem encontros presenciais anualmente. Existe um grupo, né, de saúde e segurança responsável por saúde e segurança na Volvo, representantes de vários países e áreas de negócio, né? Então eu represento aqui o Brasil nesses encontros, e a gente tem reuniões mensais por via remota, né, de atualização, e uma anual que é presencial, geralmente ocorre em Gotemburgo, na Suécia, né? A estrutura em termos de organograma e organização, ela varia de região para região, país para região, conforme a estrutura, legislação, cultura local, né? Então, por exemplo, aqui eu sou médico de formação, eu sou responsável por saúde e segurança, em outro país vai ser uma outra pessoa, uma outra formação, às vezes de uma outra subordinação hierárquica ali dentro da organização, mas cada planta, vamos dizer assim, tem lá o seu responsável pela área de saúde e segurança, né? Mas tem uma diretiva. A gente tem, porque nós estamos falando de uma indústria com uma produção, uma indústria mundial, mas que nessas plantas, então, basicamente o sistema produtivo ele é relativamente semelhante, não é, doutor? Sim, a gente tem a política de saúde e segurança, que é global, e a política ela não coloca regras, né? Ela coloca premissas, como toda política, né? As responsabilidades, todos somos responsáveis pela saúde e segurança de todos e tal. E cada país, cada unidade, cada organização, adequando a política à legislação do país, à sua estrutura, né? Seus recursos também, que são variáveis, dependendo do tamanho, né, dessa organização local, vai implementando as suas ações de modo a atender o que está preconizado ali na política. E existem também o que nós chamamos de diretrizes, né? Então, para algumas situações, existem diretrizes que devem ser observadas em qualquer lugar do mundo. Então, para trabalhos de algum risco, etc., né? Por exemplo, trabalho em altura, trabalho em espaços confinados, embora a gente tenha legislação brasileira para isso, né? Existe também a diretriz da empresa, que vem até antes da nossa legislação, para ser observada de forma a garantir aí a saúde e segurança das pessoas. E está no escopo o cuidado com segurança e com as pessoas em geral, mas há uma diretriz específica para a saúde. Sim, está dentro da então, diretriz de política de saúde e segurança. Aí fazendo uma parte e com saúde mental também. Sim, existe também. Existe uma diretriz nessa linha da promoção de saúde mental. O que nos fez chegarmos até a tua empresa foi o prêmio que é um prêmio internacional relativo a diversos fatores, mas que inclui saúde mental, é isso? Exatamente. Então eu acho que talvez seria muito interessante a gente falar, a gente já estabeleceu que a empresa é preocupada com a questão de saúde, pelo que o senhor diz, e a partir daí, então, ela promove internamente um prêmio relativo a diversos fatores, que está incluído também a questão da saúde mental, né? Exatamente. Há 19 anos, a Volvo
promove o Prêmio Global de Saúde e Segurança. Então, todas as pessoas que trabalham na Volvo, né, que desenvolvem alguma ação relativa à saúde e segurança, essa pessoa pode aplicar esse projeto que ela desenvolve para a comissão julgadora, e todo ano existe ali o vencedor, primeiro, segundo colocado, né, o vencedor ali do prêmio, e existe ali uma cerimônia de premiação que ocorre na Suécia, em Gotemburgo, né, para fazer a homenagem àquelas pessoas, o reconhecimento do trabalho realizado. É interessante dizer que isso não é restrito aos especialistas de saúde e segurança. Qualquer grupo de empregados, seja qual for a formação, seja da operação, seja, enfim, qualquer grupo que institui uma prática de saúde e segurança que seja reconhecida, que tenha alguns resultados que não precisam ser necessariamente quantitativos, mas podem ser qualitativos, né? Simplesmente melhorou o bem-estar das pessoas, etc. Ele pode aplicar isso para o prêmio e se inscrever. Se inscreve e está concorrendo ao prêmio, né? E isso acontece, como eu falei, anualmente, né? O Brasil já ganhou algumas vezes ao longo desses 19 anos, e evidentemente em outras vezes não ganhou. E esse prêmio agora, esse último prêmio aqui, ele foi um reconhecimento especial que o Grupo Volvo fez aqui para a nossa unidade no Brasil, podemos dizer, pelo conjunto da obra, pelo fato de que todo ano a Volvo aqui de Curitiba, a Volvo no Brasil, está se aplicando com vários projetos de boa qualidade para o prêmio, né? Então, essa constância na busca da melhoria do bem-estar, da saúde das pessoas que trabalham conosco, foi reconhecido através desse prêmio, né? Então, assim, não é um prêmio que fizemos, esta ação resultou nesse prêmio, né? É um prêmio que deriva do histórico que a gente constrói ao longo do tempo, né? O empenho de todo ano você ter ações que façam a diferença na vida. Exatamente. E outros prêmios, né, que a Volvo já recebeu de reconhecimento, como nos últimos 10 anos, para citar aí, por exemplo, Empresa Psicologicamente Saudável, da revista Exame Você S.A., Destaque em Saúde pela Great Place to Work. A gente tem uma sala de coleta de leite materno, que é certificada pelo Ministério da Saúde. Então, são ações diversas, voltadas à saúde e segurança, umas de maior complexidade, outras de complexidade muito pequena, mas que trazem melhoria desse bem-estar e do bem-estar, né? Podemos colocar junto aí dentro quando colocar a saúde e a segurança dentro do guarda-chuva do bem-estar, porque para você se sentir bem num lugar, ele precisa ser saúde saudável, seguro, física e psicologicamente, senão não vai se sentir bem naquele local. Então eu tô vendo uma empresa que é mundial e internamente motiva com que seus funcionários participem de uma estrutura organizada de promoção de bem-estar. Ou seja, ele tem uma ideia, e essa ideia ele pode implementar. Ele, obviamente, deve ter um trâmite interno para isso, né? Assim, juntam-se profissionais e colegas e fazem a promoção de algo. E a partir daí pode se inscrever nesse âmbito mundial para dar valor a essa atitude, essa ação que promove bem-estar. Perfeitamente. Então, é um reconhecimento, né? É muito mais do que a política, né? É muito mais do que um simples nós valorizamos, né? É um reconhecimento, porque você imagina, você trabalha, vamos dar um exemplo aqui, você trabalha aqui em Curitiba, fez lá alguma atividade e tal, foi reconhecido esse prêmio como uma atividade relevante para o bem-estar das pessoas, etc. Então você ganha uma viagem, você vai lá para a Suécia, né? Vai se encontrar ali com o CEO do grupo, que vai
te premiar, vai participar de um evento, uma cerimônia, né? Algo bastante agradável, toda a tua visibilidade. Enfim, isso é uma coisa bastante interessante, é uma oportunidade muito boa, né? Muito agradável e muito boa até profissionalmente, né? Pela visibilidade que você tem. Além da estrutura física que vocês também proporcionam, né, Dr. Sérgio? Vocês têm uma associação que também, a estrutura física também proporciona um bem-estar, uma possibilidade de... Sim, faz parte. Sim, eu digo sempre que assim, eu sou responsável por saúde e segurança, mas quem faz acontecer esse ambiente de bem-estar, um ambiente seguro, um ambiente saudável, é a organização como um todo, né? E parte disso é o clube ali, a Associação Viking, né? Que fica ali junto da empresa, que tem uma série de facilidades, vamos dizer assim, para você desempenhar atividades sociais, de lazer, cultura, enfim. E é extensivo aos familiares? Familiares também, sim. Isso me leva a ter uma curiosidade sobre o seu entendimento particular, como da área médica e da área de segurança também, seu entendimento particular sobre saúde mental, especificamente. Porque quando você coloca esse ambiente todo, você fala de bem-estar, né? Sim. E o bem-estar, a gente pode estar incluído nesse ambiente e às vezes não está bem também, né? Você sabe que esse é um assunto muito importante nesse mês. Nós estamos com muitas promoções, as nossas empresas aí, na empresa que eu trabalho, na empresa, a gente está com muita promoção em relação ao Setembro Amarelo, né? Uhum. E o que me faz perguntar isso para você, do seu entendimento sobre saúde mental. O meu entendimento está muito alinhado ali com o conceito que a gente, inclusive nesse grupo de saúde e segurança, né? Já tem aí bastante tempo lá atrás, a gente discutiu qual seria o conceito que a gente gostaria de harmonizar na companhia de saúde mental. Qual seria o conceito, né? Eu já vou explicar por que eu acho que o conceito também é importante. E a gente acabou adotando um conceito que é o próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, Sim. Que eu acho extremamente interessante, onde ele fala aqui que saúde mental é um estado de bem-estar no qual as pessoas realizam as suas habilidades, são capazes de lidar com os fatores expressores normais da vida, né? Trabalham produtivamente e estão aptas a realizar contribuições para a sua comunidade. Né? Então, você observe que esse conceito, em nenhum momento ele fala de doença, nada. E isso é muito interessante, porque saúde mental, bem-estar, não significa não ter uma doença. Eu posso ter uma doença, estar fazendo uma terapia, um tratamento, estar muito bem equilibrado com isso. E o fato de eu ter uma doença não deve... não deve me excluir de nenhuma condição, nenhuma possibilidade, né? E eu preciso simplesmente ter os recursos e os acessos para equilibrar, né? O que aquela doença demanda, como qualquer outra doença que a gente possa ter, né? Uma vez que você está cuidando, que você está equilibrando aquela situação, você tem sua vida normalmente seguindo, né? Então, é um conceito que a gente fala assim de capacidade de realizar, de contribuir, de se sentir bem fazendo isso, né? Independente de doença, de outros fatores, né? É bastante interessante no meu ponto de vista e a gente acabou adotando essa definição da Organização Mundial de Saúde. Uma das coisas que nós conversamos foi quando a gente pensou em convidar a Volvo para vir falar um pouquinho, convidar o doutor para vir falar um pouquinho, foi a questão da gente relembrar o início. Um dia nós estávamos conversando, eu falei, não, mas a Volvo já aplica, nós estávamos falando de saúde mental e a gente trouxe, não, mas a Volvo já aplica isso há algum tempo, e a gente vê que muitas empresas estão começando a fazer isso, algumas já começaram, algumas estão começando agora, e uma das coisas que a gente estou falando, não, mas a Volvo já faz isso acho que há algum tempo, vocês já, imagino que o nível de amadurecimento nesse processo seja diferente de quem está começando hoje. Desde quando vocês começaram esse projeto? Por que e como foi esse projeto? E por que ele começou? A gente vê que ele começou mais cedo que muitas empresas estão... Claro que outras começaram cedo, mas sim, um dos exemplos da Volvo foi esse início mais cedo. A gente percebe que ela atuou logo quando
percebeu? Como que surgiu esse clique para vocês iniciarem o processo? Perfeito. A gente, quando eu comecei a trabalhar na Volvo, 20 anos atrás, eu cheguei e já encontrei um ambiente propício a trabalhar na questão de prevenção, promoção de saúde, né? Não era um ambiente exclusivamente reativo, né? Reagir e tratar as doenças, mas sim, fazer essa parte de tratamento, mas trabalhar na promoção e na recuperação. E existia já, era o programa de apoio ao dependente químico, né? Existia também um acompanhamento mais próximo de pessoas com questões de saúde mental. Tinha um grupo ali que acompanhava mais proximamente ali para identificar as necessidades específicas daquelas pessoas, etc. E depois isso foi evoluindo, né? Começamos a trabalhar alguma coisa com palestras, conversas internas sobre estresse. Então, e lá em 2010 a gente começou a estruturar um programa que foi lançado em 2011, na verdade, que eu acho que é um fator muito importante ali, que nós chamamos de ativamente, né? Uma brincadeira de ativamente, mente ativa, estar ativo, né? Etc. Que é uma capacitação para as lideranças em saúde mental. Aqui, ninguém se assuste, por favor, nenhuma liderança lá vai sair fazendo diagnósticos, suposições, etc. Não. A gente faz uma capacitação para essas lideranças no sentido de que, como líderes de equipes, eles entendam a importância que eles têm, né? O líder é um fator modulador que pode levar a saúde mental de uma equipe para um lado ou para outro, a depender de como ele conduz aquela equipe. De que ele ou ela, né, seja capaz de identificar possíveis questões que devam ser abordadas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma maneira de se comportar, e aqui não interessa qual é a maneira, mas assim, aquele é o jeito da pessoa, a característica dela, a personalidade, e daí essa pessoa começa a ter uma mudança de comportamento. Será que está acontecendo alguma coisa com essa pessoa? Você fala de percepção desse líder em relação ao dia a dia dos nossos colegas. Essa sensibilidade, né? Tem que estar próximo. Isso, né? E pode ser saúde mental? Pode ser outra coisa? Pode ser 1000 coisas, né? Mas como abordar isso com a pessoa, né? De que forma fazer isso respeitosamente, sem invadir privacidade, até onde, como liderança, ele ou ela pode perguntar, enfim, como deve se colocar à disposição, que recursos essa liderança tem da empresa para ajudar nisso, quando precisa sugerir um suporte, enfim. Isso é feito já desde 2011, né? É muito interessante e mudou bastante o programa, porque lá em 2011 a gente usava muito dado estatístico, etc., para mostrar que saúde mental é importante. Né? Hoje, essa parte é bem menor durante essa capacitação, porque já é um conceito, né? Eu acho que a pandemia teve isso, todos nós tivemos alguma dificuldade, né? Pelo isolamento, a gente entendeu como que a saúde mental, esse bem-estar emocional, ele é importante e perspassa a sociedade como um todo. A previsão que se tinha naquele momento não era muito boa, né? Não, a gente tinha... Então, né, esse programa e tal. E por que a gente começou esse programa? E a liderança, a gente acha que é um ponto-chave na condução dos programas de saúde mental. Porque em 2010, a Organização Mundial de Saúde previu que em 2020... as doenças mentais seriam a segunda causa de incapacidade para o trabalho. E que em 2030 seria a primeira. Para 2020 acertaram. Né? 2030 está no caminho. Já está no caminho, Então, lá em 2010, a gente falou assim, poxa, se nós vamos caminhar para esse padrão de adoecimento e sofrimento na sociedade, a gente, como organização, precisa e deve se preparar para mitigar o máximo que a gente consiga isso com as pessoas que trabalham conosco, né? Que a gente quer o quê? Que as pessoas estejam saudáveis, produtivas, felizes, né? Então, a gente começou esse trabalho lá em 2011, né? E o Ativamente é hoje uma das ações que a gente faz, uma
Essa direta com o líder, né? Isso, direto com as lideranças. E que a gente, dentro da organização, a gente coloca para as lideranças, puxa, é mais um treinamento que como liderança tem que fazer? Não. Isso aqui é uma habilidade que é recomendável que como liderança você tenha. Isso vai te tornar um profissional, um líder mais capaz. Vai te tornar um profissional, um líder mais admirado na sua equipe. Vai te tornar uma pessoa mais referência dentro da organização. E é importante citar, porque às vezes a gente fala só de treinamento, dá treinamento, mas tem que ter toda uma mobilização da diretoria, da diretoria da empresa, porque assim, cada vez que se dá um treinamento, essas pessoas têm que sair da sua área produtiva, né? Então você tem que ter uma mobilização para que isso funcione. Não é simplesmente só dar o treinamento. Esse treinamento tem um apoio para que funcione, porque você tem que refazer provavelmente todo o teu processo de horas trabalhadas, a tua produção não deve diminuir. Então, assim, o empenho para isso, ele é muito maior do que simplesmente quando a gente ouve, dá um treinamento. Não, existe um empenho para que isso funcione, né? Você deve ter tido bastante esse apoio, né? Claro, sem dúvida. Isso se não... não adianta profissional de saúde e segurança querer implementar programas, etc., se esforçar, se não tiver um suporte da organização, né? Então, a gente tem sim o suporte da organização, da alta liderança para implementar essas ações. A gente, você falou dos treinamentos, né? A gente, por exemplo, começa o ano e fala assim, nós teremos 3, 4, depende, né? Datas onde nós faremos esse treinamento. E daí as lideranças falam, qual data é melhor para mim? Se encaixa. Então, também a gente não traz assim, olha, a semana que vem nós temos esse treinamento, porque a semana que vem a agenda e todo mundo já tá feita, né? Feito. Então, assim, começa o ano, a gente já coloca quais são os slots ali de que a gente vai estar trabalhando nesse tema para que as pessoas se ajustem da melhor forma possível e participem, né? Doutor, na linha do que a Alessandra comentou contigo, dá para entender, ou seria possível entender, então, que se você fizer um investimento em saúde mental com algumas atitudes, ações específicas, você vai ter resultado econômico ou resultado que você possa dizer numa planta produtiva industrial, por exemplo, como é o teu caso, tem resultado de produção? Só continuando, e engraçado isso. que em 1990 a Organização Mundial de Saúde falou isso, né? Ela falou assim que se não tiver mais investimentos na área de saúde mental, isso podia custar muito caro para depois, né? Ela já lá em 1990 já falava sobre isso daí. Porque a minha pergunta é, nessa constatação, se vocês fazem medição específica, porque daqui a pouco eu vou perguntar sobre algumas ações específicas, né? Então, você faz ação, você consegue medir esses resultados de alguma maneira? Então, a gente tem... dizer para você assim, como que a gente demonstra que isso melhora a produção, não consigo ter um número nesse aspecto, mas no histórico a gente pode te mostrar, embora a gente não tenha um nível de afastamento de absenteísmo elevado, a parte que diz respeito à saúde mental, quando a gente começou lá o programa em 2011, no ano de 2012 aumentou. Então você pode falar, não, então piorou a situação? Não. Isso é um sinal de que está tendo ressonância o programa. As pessoas estão identificando questões, estão procurando, então aumentou e depois voltou a diminuir a níveis menores ao que existia antes. No primeiro momento as pessoas então se libertam um pouco, né? Porque é uma questão de libertação, né, doutor? Começa sim, e as pessoas começam a entender que é ok falar sobre saúde mental. Isso. No café, sem preconceito, na hora do almoço, na hora da reunião. Então, é ok falar isso. Eu ia te perguntar isso, o teu maior desafio inicial quando se fala de saúde mental. Esse estigma que tem da saúde mental, isso é um fator que pesa num processo de... Eu diria que hoje o estigma existe, mas é muito menor do que 20 anos atrás. Né? Ou seja, lá no começo você teve que trabalhar com esse estigma. Sim. A gente continua, né, insistindo nisso, né? Inclusive, parte desse treinamento que eu falei é quebrar alguns estigmas, né? Por exemplo, um estigma... Hoje já não é assim, mas lá atrás era muito comum o entendimento de que questões de saúde mental era algo
que fazia parte do universo feminino. Né? E é uma coisa... O primeiro estigma que a gente tem que quebrar, né? O primeiro estigma que a gente tem que quebrar é isso, né? Comparar as dores, né? Então, se uma pessoa acaba comentando sobre uma situação que ela está passando e que está sofrendo com isso, e daí você é uma pessoa já mais madura, que enfrentou situações muito mais difíceis na sua vida, né? Se você voltar para essa pessoa que está conversando contigo e disser, não, veja, isso não é nada, isso... Como não é nada? Aquilo é um grande sofrimento naquele momento para aquela pessoa. A minha dor não é parâmetro da intensidade da dor do outro, né? O que eu superei não é parâmetro para que o outro tem que superar, né? O nosso papel é de acolhimento nessa situação, né? Mas um estigma que a gente hoje procura insistir bastante, porque eu ainda vejo com alguma relevância, é o autoestigma. Né? Quando eu, porque sou um profissional de sucesso, porque sou uma pessoa isso, porque sou reconhecido naquilo e tal, começo a não aceitar que eu possa estar tendo algum sinal de que alguma coisa não está bem na minha saúde mental, minha saúde emocional. Não, mas isso não vai acontecer comigo. Isso não, mas não pode, eu não posso, né? Então, esse autoestigma, inclusive tem pesquisa da Sociedade de Psiquiatria Americana que dizem que até 50% das pessoas demoram a procurar ajuda profissional em função de algum autoestigma relacionado à saúde mental. Então, assim... Não aceita ter aquilo. Como que eu posso estar nessa situação? Isso, eu não tenho essa vulnerabilidade. E, na verdade, todos nós temos, né? É uma questão de você acontecer ou não acontecer. Né? Ninguém está blindado em relação às questões de saúde mental. Né? Então, esse é um estigma que a gente tem batalhado, insistido bastante. Peguei esse troféu aqui na mão, ele é muito pesado, né? E é o peso da responsabilidade. O dia que você representou a tua empresa, foi onde? Foi em Gotemburgo, na Suécia. Quando eles fazem a alusão ao prêmio, qual que é o maior destaque que eles dão do porquê que você ganhou esse prêmio? O destaque do prêmio... A Volvo, desculpa. Do destaque do prêmio ali para a Volvo é a constância. É a constância de propósito, né? O trabalhar, o aperfeiçoamento contínuo, não é uma ação ou uma determinada área, né? É a constância de trabalhando todo ano, apresentando em busca projetos. de novas ações, novas atividades, novas maneiras de fazer, né? Então, a gente tem essa característica dentro da organização e é muito interessante porque... você vê que existe um eco, né, dentro da sociedade, da organização para essas ações. Sérgio, e a gente acabou trazendo esse case, se você puder falar um pouquinho, né, sobre o programa para nós, como que ele funciona, isso. Como os teus desafios, como foi, se você puder contar um pouquinho para nós. Se você puder, obviamente. Claro. O que a gente entende como que um programa precisa, e aí focar em saúde mental, mas pode ser para outros aspectos também, mas o nosso recorte hoje, né, a saúde mental é trabalhar em 3 pilares, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer prevenção, promoção e promoção de saúde e proteção, né? Evitar os riscos, e o suporte, né? Aquela pessoa que, apesar de tudo, adoeceu, tem algum problema, a gente fazer o suporte para aquela pessoa. Então. Assim, 3 grandes pilares. Ali na prevenção, uma das ações que a gente tem é a avaliação de riscos psicossociais no trabalho, né? Que são, na verdade, fatores organizacionais que podem ser geradores de estresse, né? Estresse todos nós temos, né? Ninguém diz não existe estresse na Volvo, não. Eu diria que onde existe vida, existe estresse atualmente, né? Agora, existe um nível de estresse que é um nível com o qual a gente consegue lidar, e existem níveis de estresse que são, não diria desafiadores, mas inviáveis, né? Para você superar. Enfim, então fazer essa avaliação dos riscos psicossociais, porque você consegue mapear se algo está
não está ok, legal na organização. Como é que você faz isso? Existem vários instrumentos, né, chamados psicométricos, que você aplica para as pessoas. A gente faz isso durante o nosso exame periódico. E aí não me importa o resultado do Barbosa, o resultado da Alessandra. Eu olho o resultado compilado da organização como um todo ou de determinadas áreas, né? E vejo as ações que no meu time, né? Tem os seus no meu alertas time, aí né? de intensidade. Olha, isso aqui tá ok, isso não tá... aqui tem alguma coisa que a gente precisa olhar com mais detalhe. Então, é fazer essa medição, vamos dizer assim, né? Se a gente for pensar em administrar o problema, né? Para administrar, a gente tem que medir para saber qual o tamanho do problema ou das oportunidades, né? Então, é medir. Inclusive, essa não é objeto da conversa hoje, mas essa avaliação de riscos psicossociais, a partir de maio, ela será obrigatória para todas as empresas, né? Porque foi incluída na norma regulamentadora número 1, que fala do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, a necessidade de se fazer a avaliação dos riscos psicossociais, e essa lei entra em vigor em maio, né? Então, a partir de maio, toda empresa, né, aquela regida coisa pela CLT, que vai não é precisar medido, fazer. não é gerenciável, né? Isso, Então, Ou seja, a gente tem até maio para definir quais são esses instrumentos psicométricos que serão provavelmente aceitos em algum nível, né? Para poder determinar o grau de estresse ou o grau de saúde, não sei se será assim, mas grau de saúde mental dos nossos colegas e funcionários. Na verdade, aqui eu diria que a avaliação dos riscos psicossociais, ele mostra mais a saúde da organização, entendi. eu diria. Porque se você tem, sei lá, um grupo grande de pessoas numa organização que, através desses questionários, demonstra que está sofrendo níveis inadequados de estresse, enfim, são as pessoas que estão adoecidas, ou é a organização que precisa ter uma maneira mais saudável de desenvolver o seu trabalho, a sua função social, né? Tá certo falar, então, assim, que a avaliação, ela vai permitir que você tenha uma visão da organização. E o programa Ativamente, o programa da Volvo do Ativamente, ele consegue trabalhar na individualidade. Daria assim, para dizer isso? É assim, dentro do nosso programa, ali, desses 3 pilares, a gente consegue identificar ações que você olha fatores organizacionais, se a organização precisa ajustar o rumo em algum aspecto, algum domínio dentro dos fatores psicossociais, e também ações que buscam aumentar a resiliência, funcionar como mecanismos de regulação, e isso afeta o indivíduo, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado, assim, eu defendo isso, né? Quando a gente fala de programas de saúde mental, de não olhar só para o indivíduo, né? Vamos fazer aqui, assim, vamos fazer uma sala e quem tem, por favor, né? Não é uma crítica. Vamos fazer uma sala chamada de descompressão, uma sala bonita, com uma musiquinha bacana, 10 sabores diferentes de chá, umas bolas de pilates para as pessoas sentarem, alguma coisa assim, e elas passam 15 minutos do dia ali dentro, e as outras 8 horas de trabalho num ritmo não saudável de trabalho. Agressivo e... Aí tem um pesquisador de Brasília que chama isso de ofurô corporativo, né? Você não muda a condição onde a pessoa está, mas oferece. E tem ali 10, 15, 20 minutos, meia hora, não sei, de um relaxamento, assim, você sente um bem-estar, um relaxamento, como se estivesse num ofurô, e depois volta para aquela realidade que não é a melhor possível, né? Então, ele tem esses aspectos, né? E o Ativamente, ele é um misto, porque ele ajuda as lideranças no seu aspecto individual, como pessoa, né? Mas como os líderes influenciam, né, as equipes, tem também um componente organizacional, porque se eu tenho líderes mais sensíveis, mais voltados a contemplar e
dar uma relevância para o bem-estar das suas equipes, eu tendo a ter uma organização mais saudável. Se eu tiver líderes que estão preocupados, claro que todos os líderes estão e têm que estar preocupados com os resultados, enfim, né? E a Volvo é uma empresa como qualquer outra que visa lucro, tem acionista, tem metas, tem tudo isso, né? Só que isso pode ser feito de uma forma que não adoeça as pessoas, né? Então, essa liderança que está sensível às questões pessoais é muito diferente uma equipe sob essa liderança do que uma equipe sob uma liderança que pensa exclusivamente numa palavra chamada meta. Uhum. E aí a meta tem que acontecer, seja lá de que forma for, né? Uhum. Então isso gera um custo social, um custo humano e até para a organização, porque assim, Sérgio, mas a Volvo faz tudo isso só porque a Volvo é boazinha? Não, a Volvo tem uma cultura, né, de cuidado, etc. Mas é óbvio que se você tem um ambiente de trabalho seguro, saudável, que te estimula, e eu digo seguro e saudável física e psicologicamente, que te estimula a ser um profissional melhor, etc., que você tem reconhecimento, essa organização atrai e retém talentos. Sim. Né? E isso vai trazer resultados para o negócio. Trazer, sim. Eu ia até lembrar o seguinte, que eu vou falar um pouco do que eu vi, né? Nós tivemos na visita essa semana na reunião que a gente fez na Volvo. Eu vi uma grande cidade ali, né? Porque são 4.500 pessoas que estão num local, que é um local, para quem conhece Curitiba, é um bairro de Curitiba, que é a cidade industrial, que eles chamam cidade industrial, mas é um bairro de Curitiba, integrado, e que foi em algum momento definido ali para as grandes indústrias e tal, né? E eu vi uma cidade ali. E nessa cidade, a gente vê tudo da cidade. Inclusive, eu acho assim, que sei lá, você tem banco, você tem farmácia, você tem sindicato, você tem um grande local para refeição, você tem... Então, você acaba tendo que lidar com uma quase cidade, mas são 4.500 pessoas convivendo e interagindo, se relacionando, né? E aí, eu ia te perguntar assim, na tua visão, porque nós temos as filiadas todas, e o que a gente está falando aqui, a gente está falando, me parece, essencialmente para a condução das suas próprias gestões com os seus colegas e funcionários, né? Então, assim, o fato de você ter uma empresa de 4.500 pessoas convivendo e se relacionando, o quanto isso seria diferente para uma empresa que tem de 100, de 200, de 300? Porque quando você faz a sua pesquisa com aquela visão da instituição como um todo, obviamente que a chance de você ter casos individualizados de alguma coisa fora da curva, a chance é muito maior, né? Então, como é que você vê isso? O que você poderia dar de conselho para os nossos colegas aí das filiadas que são tem um pouco menos de pessoas, né? Que não estão vivendo exatamente nesse teu ambiente, com tanta gente, com uma cidade tão própria. Como fazer isso num ambiente menor, né? E mantendo uma privacidade também, né? Quando se tem menos pessoas. Só sugerir. Só um comentário, você fala dos 4.500 pessoas, né? Eles são empregados, né? E a gente deve ter ali mais ou menos uns 2.000, 2.500 terceiros, né? Dos quais a gente não tem uma gestão, uma responsabilidade direta, mas o ambiente onde eles estão trabalhando é da Volvo. Isso, então no total sobre o ambiente, de gente transitando ali é muito grande. Sobre o ambiente a gente tem responsabilidade, né? Então realmente é bastante gente. Olha, eu diria que para organizações menores, eu acho que uma coisa não muda, que é o princípio. Assim. Eu quero ser uma organização saudável. Eu quero ser uma organização onde as pessoas levantam de manhã e vêm trabalhar. Ok, se fosse viajar, fosse para a praia, seria talvez mais interessante, mas que venham para cá sem sofrimento. Que venham, puxa, é o último lugar do mundo que eu queria ir hoje, a hora que eu levantei. Não pode ser assim. Né? Você tem que ser um local onde as pessoas sintam bem.
Vou lá trabalhar na Volvo, vou lá trabalhar na empresa X, na empresa Y, na organização social Z, mas vou bem, vou me sentir bem, não estou me sentindo indo para um ambiente ruim, né? Então, desenhar uma política mesmo, uma política de saúde e segurança, uma política de saúde mental, alguma coisa, desenhar isso e começar pequeno. Como começar pequeno? Primeira coisa, fazer uma avaliação ali de riscos psicossociais. Poxa, mas a gente não tem estrutura, porque né, não tem uma estrutura como a Volvo tem. Você pode contratar uma consultoria que faça isso para você e te ajude a desenhar identifique algumas coisas, te ajude a desenhar um plano de ação para melhorar aquilo que eventualmente precise, né? Começar a falar, criar mecanismos, e aí depende de cada organização, quais são esses mecanismos, para se falar sobre isso, né? Então, eu digo que quando eu sempre tive no ramo da indústria, né? Então, quando a indústria lá atrás começou, né, a falar qualidade, né? Movimentos de qualidade total, para se atingir qualidade, começava a se falar de qualidade, né? Para se atingir segurança, né? Para ter menos acidentes, começa a se falar de segurança. Para ter um ambiente mental e emocionalmente mais saudável, vamos falar de saúde mental. A gente começa a falar, começa a tornar isso algo natural, conversar sobre isso. Claro, não é para que as pessoas vão lá e comecem a falar das suas condições, da sua privacidade, etc. Mas ter um ambiente que favoreça o diálogo, né? Ou seja, investimento na cultura da... E aí eu vejo, para a operadora, eu vejo assim... uma dupla utilidade, porque a operadora, como organização, olhando para si mesma, fazer isso, né, e ter os frutos disso, de ter um ambiente saudável, etc. Como também, a partir do momento que ela ganha alguma expertise nisso, ela pode se tornar ou se colocar como um indutor ou facilitador dessas ações para a sua entidade financiadora, né? Então, aquela autogestão, a empresa X, né? Assim, olha, eu posso te ajudar nesse aspecto. E se eu te ajudar nesse aspecto, se as pessoas adoecerem menos, tiverem o seu custo também comigo vai diminuir. Com ganhos diretos na saúde. Ganhos diretos como um na todo, saúde, né? Então, claro, né? A nobreza da saúde é sempre deixar as pessoas bem. Mas sempre que você deixa as pessoas bem, a tendência é que no longo prazo você vai gastar menos, né? Você vai ter menos gente doente, menos gente internada, menos gente consumindo recursos de assistência à saúde, né? Detectado o problema. Essa é uma pergunta que a gente estava conversando antes até. Eu sei que nós estamos falando da instituição como um todo e tal, mas detectados os problemas. O que a empresa oferece pro funcionário? Vamos falar do funcionário mesmo, que teve, em que você notou, que a liderança notou que tem alguma situação a ser acompanhada, conduzida, tratada de alguma maneira. O que você sugere, o que você tem feito? Posso segurar um pouquinho esse para Pode, voltar claro. aqui naquele pilar ali da prevenção? Sim, claro. Que tem a avaliação dos riscos, né? Tem uma autoavaliação de estresse que a pessoa faz também ali conosco, né? É muito simples, né? E é uma coisa simples de fazer, independente do tamanho da organização. Você tem uma escalinha ali, uma escala analógica visual de 1 a 10. 1, nenhum estresse. 10, estresse insuportável. Nos últimos 3 meses, onde você pontua aqui seu nível de estresse? A pessoa pontua. Se for um nível alto, já abre uma porta para uma conversa ali com o médico. Já começa ali. Tá falando exatamente antes da pessoa trazer uma queixa, a gente proativamente levanta a questão. Pontua para mim, qual que é a tua percepção? Não estou querendo dizer se é ou não é. Qual que é a tua percepção? Como você sente? Eles marcou ali, e isso também a gente computa coletivamente. Então, se é o departamento A, sim, as pessoas do departamento A estão no nível de estresse 9. Poxa, o que a gente precisa fazer? Então, vamos juntar a liderança do departamento A, o pessoal de RH, a nossa área, vamos
entender o porquê isso está acontecendo e daí por isso que não tem uma receita, né? Quando se fala organizacionalmente, é entender o porquê isso está acontecendo para tomar alguma medida para que isso melhore. Mas para não deixar sem resposta, quando a pessoa quando identificou que alguém tem uma questão de saúde, então a gente entra na área do suporte, né? Então a gente tem um serviço médico interno ali, que é o serviço médico do trabalho, que acompanha. A gente tem uma assistente social que tem uma capacitação chama-se Primeiros Socorros em Saúde Mental. Então, claro, ela não vai fazer terapia, mas é uma pessoa que tem a visão da assistente social, né? E toda a interação dos processos ali da vida dessa pessoa e com uma capacitação para entender isso sobre uma ótica da saúde mental. E aí a gente tem o recurso do plano de saúde, né? A parte de psicologia, psicoterapia, e o estímulo a outras atividades também que contribuem para o bem-estar. E daí essas pessoas são acompanhadas naturalmente. Casos leves, casos mais tranquilos, assim, não exige um acompanhamento especial, né? Tranquilo. Assim como qualquer outra doença. Se existe um caso, se o caso é um pouco mais grave, a gente tem um grupo que acompanha ali mais próximo, dentro mesmo do grupo de saúde, do plano de saúde, né, da estrutura do plano de saúde, tem uma equipe ali que acompanha mais proximamente casos mais difíceis, né? Não só de saúde mental, mas de outros também, né? Eu vi, você mostrou pra gente um sisteminha que vocês estão usando. Isso. Quer dizer, deve ter outros, assim, deve ter no mercado, deve ter várias opções, mas esse sistema é um sisteminha, um app que ele baixa lá no celular dele e é recomendado para essas pessoas que entra na área, no pilar suporte. Isso. E que, entrando no pilar suporte, vocês sugerem o app ou todo mundo tem? Não, a gente tem o aplicativo, né? O aplicativo que a gente tem ali, então... Ele é um aplicativo que está disponível, qualquer pessoa pode se assinar, tem, né? O gratuito, vamos dizer assim, tem o né? institucional. Enfim, então a Volvo compra ali as licenças para que os empregados possam baixar o aplicativo e utilizar. O aplicativo, ele está dentro do pilar ali da promoção de saúde. Então, ele é recomendado para todos. Para quem nunca se incomodou com nada, para quem está passando por algum problema, para todos. Porque a ideia é a promoção da saúde. Porque ele esse aplicativo, você interage com ele, a única coisa que você precisa é interagir diariamente. Você vai gastar 10, 15 minutos ali do teu tempo fazendo isso. Dá umas caminhadas ali de... E tem toda uma lógica por trás dele, né, na questão de humor, de foco, como está o seu humor, como está o seu foco, como está seu sentimento, se você está mais para tristeza, mais para alegria, se está mais empolgado, mais chateado, enfim. Tem toda uma inteligência ali que te propõe algumas ações, né? Algumas atividades para você fazer para te melhorar. No aplicativo ele chama de jornadas, né? Então te propõe algumas jornadas, atividades que você faz, ou no aplicativo, ou o aplicativo te sugere você fazer alguma outra coisa ali fora, que você vai fazendo. E isso vai mudando. E como esse aplicativo ele depende daquilo que você imputa de resposta, se nós três aqui entrarmos no aplicativo e respondermos, provavelmente ele vai recomendar coisas diferentes para nós três. Ou não totalmente diferentes, mas então não é uma receita padrão assim, sabe? Um fluxograma, assim, isso é aquilo, isso Sim, né? Ele faz uma Ele vai análise fazendo isso. Então, esse é um dos aspectos que eu acho bastante interessante também. Está disponível a todos os empregados, a gente estimula que todos tenham acesso. Mais da metade não usa, né? Mas está disponível. E, às vezes, a gente ainda tem essa questão, né? Às vezes, a gente fala muito de prevenção e promoção de saúde, mas, às vezes, a gente não investe o tempo nosso, né, na prevenção, na promoção de saúde, né? Basta falar não dá importância basta depois... falar de exercício físico, né? Isso, é a última coisa que você põe na agenda, quando talvez devesse ser a primeira, né? Porque é uma coisa benéfica para a tua saúde. Mas está ali disponível. Mas né? ele faz parte de várias ações. Ele programa. É mais uma ele faz ação parte desse programa, né? Outras ações que a gente tem ainda no aspecto ali do pilar de prevenção,
e que também não é mandatório, é disponível, as pessoas são ensinadas a fazer, inclusive no ativamente ali com as lideranças a gente chama de índice de bem-estar ou well-being index, né? Se, por exemplo, você tem uma reunião semanal com a tua equipe, né? Sei lá, toda segunda-feira ou quinta-feira, enfim, você tem uma reunião semanal com a tua equipe. Então, você pode começar a reunião falando de pessoas. Como é que vocês estão? Tudo bem, etc. Vamos fazer aqui o nosso Well-being Index. Cada um dá uma nota de 1 a 5 de como está, como que está essa semana, como está se sentindo essa semana em termos de bem-estar geral. E aí você pode estar com 5 e a Alessandra pode pontuar 3. Aí, de repente, você que está com 5, está com bem-estar lá em cima, está se sentindo bem, etc. Talvez o projeto que eu tenho para iniciar essa semana seja melhor você puxar do que a Alessandra que está com 3. É claro que isso tem que ter uma confiança, tem que ter uma transparência, né, naquilo que é feito. E até Talvez você possa ajudar. Isso, talvez possa me Alessandra, ajudar. Talvez eu possa entender, e a equipe às vezes possa entender que você, nessa semana, pontuou 2 lá, aconteceu alguma coisa na tua família, sei lá o quê, mas você pontuou 2. Entende que você tá meio esquisito, a pessoa tá mais triste, né? Às vezes as pessoas entendem. Então, isso também é uma coisa que ajuda e provoca. Equipe, né? E, assim, ele ajuda e provoca. Mais do que o resultado, o princípio é provocar, falar sobre sentir-se bem, sobre estar bem, sobre pedir ajuda, sobre ajudar, sobre escutar, né? Então, isso é estimulado. A gente tem ali o Ativamente, como eu falei, aquela para as lideranças, a gente tem o IVE, temos a Associação Viking, que é um recurso fantástico, né, para a gente exercer as nossas atividades. A gente tem o Volvo Vida e Bem-Estar, que é uma linha de telefone, onde você liga e um psicólogo vai te atender. Isso é interno? Assim, óbvio, ele é disponível para funcionários e familiares, por exemplo? É só interno ou ele é extensivo a familiar? É extensivo. Né? Então, ele o empregado e os dependentes, seus dependentes no plano de saúde, né? Então, assim, o familiar irmão, não, mas o familiar dependente no plano de saúde. Né? Então, esse psicólogo, essa psicóloga não vai fazer terapia nesse momento. É o acolhimento. Então, eu estou ligando porque estou com um problema, não sei como encaminhar, o que fazer, quais são os próximos passos que eu posso fazer, como cuidar disso. Então, esse psicólogo vai te ouvir, né? E vai te dar algumas orientações, vai te dizer qual caminho é o melhor, se você consulta um psiquiatra, não precisa, ou vai, certo? Procura a organização para tratar de algum tema, né? E uma coisa que parece assim tão simples, que é simples na verdade, mas que tem um resultado muito bom, é alguém que vai te ouvir. E muitas vezes só de alguém te ouvir não resolve o seu problema, mas alivia o que você está sentindo emocionalmente em decorrência daquele problema. E isso aumenta o seu bem-estar, né? Então, psicólogos, né, não resolvem os problemas das pessoas, mas ajudam as pessoas a lidar de uma forma melhor com os problemas e superá-los, né? Então, a gente tem esse processo envolvido a bem-estar. A gente tem o próprio prêmio, né, de saúde e segurança, é um estímulo para que as pessoas criem ações, inventem, criem, descubram ações que elas mesmas podem implementar nas suas equipes, nos seus locais de trabalho, visando uma melhor saúde, né? E daí na área de suporte a gente tem o plano de saúde, né? Suporte, vamos dizer assim, tradicional das grandes empresas, né? Dentro do plano de saúde a gente tem esse grupo que nós chamamos de Health Guardian, que é essa equipe que faz acompanhamento dos casos um pouco mais críticos, vamos dizer assim. Então não é um grupo de crônicos, você pode estar numa situação aguda, mas que exige uma criticidade. A gente entende que além do profissional que está cuidando daquela pessoa, uma outra pessoa que possa fazer sabe, aquela interface. Então, às vezes, o profissional é um especialista
e está focado na especialidade dele, mas tem uma outra pessoa com uma formação na área de saúde mais generalista que escuta isso, mas vê interfaces com outros aspectos da vida que talvez o especialista não esteja percebendo, ou não esteja atento, ou não esteja disposto uma amplitude diferente, né? E você ajuda essa pessoa, além de estabelecer um segundo canal de relacionamento com o plano de saúde. Tem o benefício farmácia, né? Então, na parte de medicamentos, né? O que precisa de medicamento tem um custeio de 70% dos medicamentos. Isso para qualquer medicamento com receita, né? Utilizado. E o acompanhamento interno, né? Dentro ali da organização, pelo serviço médico interno, porque você precisa fazer algum ajuste nas questões de trabalho e tal. Existem algumas doenças onde, por exemplo, por um tempo pode não ser recomendado que a pessoa trabalhe no período noturno. Ok. Existem algumas situações onde o médico fez mudanças no esquema de tratamento, tratamentos psicotrópicos, e não seja recomendável nesse período de transição que a pessoa opere máquinas que tenham algum perigo, né, para si ou para terceiros, enfim, um guindaste, alguma coisa assim, né? Como exemplo, né? Então, tem esse acompanhamento interno ali da área de saúde para a gente fazer todo esse vínculo, né? Esse olhar mais do começo ao fim, né? Do processo, né? E você vê que você faz uma descrição de várias ações da empresa que, ora, atingem a própria gestão direta, os líderes, né? Uhum. E ora atinge todos os funcionários. Sim. Mas uma pergunta que eu ia te fazer também, assim, quando você fala de treinamentos e tal, todas as lideranças estão envolvidas, desde a mais alta até, vamos dizer assim, até a última de que não seja da área operacional, efetivamente. Todas elas estão envolvidas? Uma característica do nosso trabalho na área de saúde ali na Volvo é que ele permeia a organização como um todo, né? Isso. Então, como exemplo ali, já chego na tua pergunta ali, mas, por exemplo, o plano de saúde, o aprendiz que entrou hoje é exatamente igual ao do presidente da empresa. Então, é o que permeia a organização como um todo. Os treinamentos, essa abordagem para as lideranças, é para todas as lideranças, né? A gente não tem muitos níveis de liderança, né? A gente tem coordenador, gerente, diretor, presidente. São basicamente 4 níveis aqui, mas permeia todo mundo, é para todos, né? E a gente tem também uma outra ação, que eu até não tinha te falado, que são os bate-papos de saúde mental. Assim como a gente tem com as lideranças, e daí tem um propósito específico, que é o papel da liderança, etc. A gente tem esse bate-papo que é com as pessoas, independente de ser liderança, nada, né? E daí é para fomentar a discussão, tirar dúvidas, né? Etc. Quebrar estigmas e tal. E também dar algumas dicas, né? Por exemplo, o estresse, né? A gente fala muito do estresse e, como eu falei, a gente não vai viver sem estresse, mas como conviver. Então, a gente dá algumas dicas, né, para as pessoas ali, passa. Por exemplo, uma que eu acho simples e que às vezes é surpreendente o resultado, é você pegar uma folha, escrever aqui, pega um Excel, você coloca aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e põe os dias do mês aqui na frente. Então, de janeiro de 1 a 31 e assim sucessivamente, né? E daí você tem uma folhinha ali e ao final do dia, você analisa se você destinou para você pelo menos 15 ou 20 minutos de autocuidado. E o que a gente chama ali de autocuidado quando estamos falando para as pessoas? Sabe aquela atividade que vai mudar, né? Para cada um vai ter uma diferente, né? Aquela atividade que você faz que te dá um prazer de fazer, que quando... Nossa, já passou meia hora, parece que eu comecei agora. Para umas pessoas é cozinhar, para outras é jardinagem, para outras é ler poesia, para outras é dançar, para outras é andar de bicicleta, enfim, artesanato, yoga, meditar. Enfim. Cada pessoa tem algo que a gente diz que ela entra num estado de fluxo, né? Você consegue se concentrar naquilo, você fica imerso naquilo,
naquele período, aqueles pensamentos intrusivos, os problemas, seja do trabalho, Não da estão família, ao não mesmo chegam tempo. na mesma velocidade, pelo menos na cabeça da gente. Então, esse é um momento de, a gente fala assim, de autocuidado, é tempo para você. Você teve, aí você vai lá e preenche aquele quadradinho. Então, 5 de janeiro, teve? Preenche o 5 de janeiro, se não, deixa em branco. Isso é para fazer uma gestão visual do tempo que você destina para você. Então, não é incomum que você olha a folha assim, passaram-se 2 meses e em 2 dias eu cuidei de mim. De 2 meses. Tá bom ou tá ruim? Daí você analisa se tá bom ou se tá ruim. Mas, de novo, né? É uma gestão visual de como eu estou me cuidando. Nesse aspecto, né? Do autocuidado, de ter uma atividade do fluxo, né? A gente insiste muito na que eu chamo da tríade da saúde, né? Que é exercício físico, alimentação e alguma atividade de relaxamento, né? E aí mistura-se um pouco ali com Exercício físico, alimentação alimentação. adequada. E aqui eu não falo de alimentação estritamente, né? Alimentação balanceada, equilibrada, né? Sem exageros de lado a lado, né? E alguma coisa que te dê relaxamento, atividade que te dê relaxamento, prazer, nesse sentido. Certo. Porque exercício físico, alimentação balanceada e pode possibilitar momentos em que a mente esteja relaxada, você vai ver é fator de prevenção de praticamente todas as doenças, né? Do estresse ao infarto, ao câncer, todos eles, essas atividades, elas são benéficas. Então, é algo que a gente deve incorporar sempre, né? Outra coisa que a gente fala, que às vezes para algumas pessoas ajuda, outras não, é fazer um diário, né? Um diário, o que aconteceu hoje de fator que me estressou demais. E daí, se você percebe que aqueles fatores começam a se repetir, você procura focar a sua atenção para solucionar aquilo, né? Outra coisa, né? Qual é a tua reação frente... como você aborda uma situação? Você vai... Está dentro da tua área de atuação? Você consegue influenciar? Né? Consigo. Então, o que eu posso fazer? Né? Eu posso priorizar, posso mudar, posso deixar de fazer, posso delegar, enfim. Não está. Então, se não está, o que você vai fazer? Por exemplo, trânsito, né? É um fator estressor, né? Para muita gente. Então, não adianta você brigar com o trânsito todo dia. Porque esse trânsito... você só vai escalar o teu nível de estresse na medida que você fica brigando com o trânsito. Mas, Sérgio, o que você faz? Bom, você pode pensar, eu posso sair mais cedo? Eu posso sair mais tarde? Eu posso fazer um outro caminho? Não posso. Não, até posso sair mais cedo, mas daí eu vou perder tempo de sono, não me interessa. Então, se eu vou ter aquele trânsito todo dia, naquele horário e tal, eu devo procurar uma maneira de usar aquele tempo de alguma forma. Então, ou vou ouvir música, ou vou ouvir notícia, ou vou ouvir um audiolivro, alguma coisa, mas não vou ficar ali no semáforo sofrendo xingando, todo dia. batendo, Assim, porque isso só escala o meu nível de estresse interno. Você falou uma sequência de pequenos atos, né, da nossa vida de rotina, mas isso tudo que você está falando é uma coisa que vocês falam entre vocês lá e Sim. você... Sim, são coisas da... Assim, eu vou até voltar aqui para a nossa questão do nosso prêmio aqui. Uhum. O Roberto está chamando de nosso já, hein? Sim. Nossa. Então, assim... Brasil, né? É Numa isso organização mesmo, global, é o Brasil que ganhou. Para mim Então, é verde assim, e amarelo. Voltando para essa questão... O que eu tô percebendo é uma... Não é muito uma metodologia firmada, fixa, única, engessada. somente engessada e tal. Você está falando de cultura, de uma forma geral, Isso. né? E tudo isso levou ao prêmio? Exatamente. Você resumiu... Todos esses pequenos detalhes foram os detalhes que te levaram ao prêmio? Isso. Estavam registrados em algum momento? Exatamente. Quando você fala do incentivo, plante uma árvore naquela região bonita lá da área que vocês têm livre lá, plante uma árvore, qual o efeito dela, vocês medem isso e tal, e aí você de repente coloca isso lá inscreve essa ação no prêmio, e foram esses atos que te levaram ao prêmio? Exatamente, você resumiu muito bem, né? Qualquer ato você
inscreve ali para o prêmio, claro, você tem que escrever o que foi feito, qual é o racional, né? Por que você acredita que aquilo é benéfico, né? Como aconteceu, quantas pessoas participaram. Se tiver alguma métrica de resultado, você coloca também. E aí você encaminha isso. E o fato de nós aqui no Brasil sempre estarmos presentes com algumas coisas, às vezes complexas, né? Como esse treinamento para as lideranças, envolve toda uma logística, envolve profissionais, porque esse treinamento ele foi concebido, e eu participei da concepção, mas então assim, é um médico, uma psicóloga e um assistente social. Então não foi a visão do médico para o treinamento, não foi a visão do psicólogo, não foi a visão do assistente social. Os 3 profissionais, né, as 3 áreas chegaram num consenso e falaram, é isso que nós precisamos falar para as lideranças sobre saúde mental. Então é bem mais complexo. Já você, plante uma árvore e tal, algo mais simples, né? Mas tem o seu valor. Um tem um alcance maior, outro um alcance menor, mas então está sempre presente. E essa presença constante, essa riqueza e diversidade de iniciativas, e não só da área de saúde e segurança, né, dos profissionais de saúde e segurança, o montador, o soldador, o comprador, o engenheiro, o secretário, o almoxarife, né? Participando em equipe, geralmente se juntam algumas equipes para fazer uma ação, reflete a cultura de cuidado e de saúde e segurança. E é essa cultura, né, no fim, representada por essa diversidade de atividades e ações que são implementadas, que acabou gerando esse reconhecimento do grupo. E como é que está, assim, Brasil? A gente está caminhando já para o nosso quase final. Não, eu ia falar que se eu fosse preencher minha planilha Excel ali, hoje eu teria 1h10 já de flow. Foi delicioso. Porque passou muito rápido. Então meu Deus, até eu tenho perguntas aqui para fazer. Como você vê, então, assim, acho que da nossa parte aqui, aí depois vamos ver se você tem perguntas. Como que você vê, assim, a nossa situação, assim, a tua unidade em relação... Fora a questão do prêmio, tá? Assim, ela tá bem... Assim, nós estamos bem, apesar de todas os desafios que a gente tem, em relação aos outros lugares que competiram contigo, competiram com a Volvo aqui de Curitiba. Sim, a gente... Você acha que a gente está bem de uma forma geral? Sim. Porque eu sei que você ganhou esse prêmio e já entendi que ele é do decorrer do tempo. E isso é uma coisa que para mim tem um valor importante aí agora, porque ele mostra a cultura. Não é uma coisa específica, eu fui e tal. Vamos fazer um mês, acabou, né? Ele está contando história de 2010 aqui. Isso. Quer dizer, que a empresa que quiser ter alguma coisa que seja, que tenha realmente uma consequência positiva, tem que começar a plantar imediatamente, para daqui a um tempo ter. Para quem não começou. Mas como você vê, assim, a nossa situação em relação ao geral? Eu acho que... aos que competiram contigo. Eu acho que a questão de saúde e segurança, na Volvo como um todo, ela é bem equacionada no grupo Volvo, né? É bem equacionada, a gente não tem, assim, problemas grandes, né? Mas quando eu olho para o Brasil e outras plantas, eu acho que a gente está numa posição, não vou dizer de liderança nesse aspecto, né? Talvez... mais privilegiado. Não quero dizer que seja de liderança, mas assim, nós estamos bem posicionados. E isso eu afirmo sem medo nenhum, que não é só a minha percepção, mas porque a gente tem voz ativa nesse Comitê de Saúde e Segurança Global. A gente é ouvido. Isso já mostra uma liderança. A gente então, por exemplo, quando a gente teve a pandemia, né? Esse grupo trabalhou muito no que fazer, claro. Cada país tinha suas leis, tinha sua maneira. O governo adotou diferentes maneiras, né? Cada governo adotou. Certo. E isso tem que ser seguido, evidentemente, né? As políticas da empresa, elas não podem se sobrepor, contradizer, vamos dizer assim, né? Sim. Quando a gente é mais cuidadoso na política do que a lei local, a gente usa a nossa política. Agora, se a lei local manda fazer A, a gente não pode fazer B, né? Então, mas isso tudo a gente compartilhou, a gente traçou estratégias e aqui o Brasil teve uma voz bem relevante, embora, e aí para fazer esse comparativo, né, a gente deva ter, o número deve estar errado, mas eu estou falando em ordem de grandeza, né, sei lá, em torno de 5%,
talvez, dos empregados da Volvo no mundo estão no Brasil. Que muita gente. Né? Se você olhar percentualmente, é pouco, né? É pouquinho, Assim, sim. mas esse 5% tem uma representatividade bastante importante no aspecto de saúde e segurança. Você tem alguma coisa especial aí? Então, não? tinha tanta pergunta, nós não vamos poder continuar, mas eu queria saber, trocar uma tem ideia alguns sobre rede minutos ainda. credenciada, a importância da rede credenciada, mas eu acho que a gente pode, e também se alguém tiver interesse, Dr. Sérgio, se você me permite, se alguma operadora tiver interesse em fazer um benchmark, talvez com a Volvo, Claro. entre em contato com a gente aqui, Pode, que a gente né, faz doutor? Claro. a gente faz essa interação entre vocês e o Dr. Sérgio também, acho que vale a pena, né, falar um pouquinho sobre a importância da rede credenciada em todo esse processo. Sim. Isso é um assunto importante, mas nem vou entrar porque eu tenho algumas perguntas. Eu não vou citar nome, porque como é o grupo da Unidas aqui, eu não tenho nome nem a operadora que está lhe perguntando. Eu vou começar pela última, que a pessoa pergunta sobre atendimento psicológico. Acho que você já respondeu, mas só reforce. Ele seria um acolhimento de plantão psicológico através de um telefonema? Isso, Plantão. exatamente. Perfeito. Que maravilha. Exatamente. Não, ele não funciona 24 horas por dia, tá? Das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. Tá? E por que não tem? Porque a gente vê que a demanda é mais nesse horário. Questão de demanda E até porque não é para tratamento, né? Então, não é uma emergência psicológica, uma emergência psíquica que eu tenho que abordar nesse momento. É um acolhimento. Eu estou com algum sofrimento, algum problema, e eu quero conversar com alguém da área de saúde. Perfeito. Você teria horários extraordinários, teria a própria rede. A rede credenciada. E a rede funciona. E claro, isso... e a rede credenciada é de livre acesso a qualquer momento, né? Para as pessoas. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é difícil, mas eu vou fazer para você. Se eu souber responder, eu Quando a gente falo. você até falou, acho que quando você faz a questão lá da avaliação da organização, como mapear os resultados e criar indicadores. Acho que na saúde os indicadores Por exemplo, a gente tem hoje, e eu não vou colocar para que as organizações escolham esse, né? A gente usava uma métrica no passado que era o Stress Index Tool, ou HSE Index Tool, que é fácil até de achar, porque é do governo do Reino Unido. Então, se colocar no buscador hse.indextool.uk, vai chegar no site, né? E ele separa ali em vários domínios, né? As respostas, né? Então, você tem demanda, suporte dos colegas, suporte das lideranças, papel na organização, né? Como eu vejo, né? O meu papel na organização, autonomia, porque a questão do estresse, sobrecarga, não é só a demanda, né? É a demanda e o quanto eu tenho de autonomia para decidir, né? Então, alta demanda com pouca autonomia é um problema, né? Muita autonomia também sem demanda também é outro problema, né? Imagina qualquer um de nós aqui ou das pessoas que estão ouvindo que tem uma vida profissional riquíssima e, de repente, você recebe para fazer uma atividade de relevância mínima. Sim. Isso é capaz de levar a um adoecimento, né? Agora, se você tem uma demanda alta, mas tem autonomia, tem recursos para lidar com essas demandas, claro que pode ter algum problema, mas é muito mais fácil do que isso. Então, isso é separado, né? Tem esses índices, e daí, nesse que a gente usava, ele varia de 0 a 5. Né? Então, nós, empiricamente, na organização, estipulamos que acima de 3,5, porque se é de 0 a 5, a gente falou, bom, de 2,5 para cima está na faixa dos 50% melhor, e de 2,5 para baixo está 50% Vamos trabalhar pior. Com 75. Então, a gente estipulou, falou assim, mas 2,5, assim, estar na média para nós não queremos mais. Então, vamos estipular 3,5. Então, estando acima de 3,5, aquele domínio, aquele construto da pesquisa, tá ok. E não é a pessoa, né? Lembrando que é o departamento, a organização. Perfeito. Se está abaixo de 3,5, aí você tem que fazer um mergulho na situação para entender o que está acontecendo, para traçar um plano de ação. Então, existe um instrumento já consolidado, né? Disponível, que
deve ter alternativas também nacionais aí, que de alguma Tem maneira, que possa oferecer para colega aí alguma... Legal. E Tem também, mais? se precisar de... Eu vou fazer mais uma última, não vou poder fazer todas, porque o tempo não nos permite. Mas eu até entendo essa pergunta dela. Ela pergunta assim, quantos treinamentos relacionados ao tema são feitos no ano? E eu imagino a pergunta dela, porque às vezes você leva uma demanda na própria operadora. Ah, mas para que fazer tudo isso? Então, acho que ela está na dúvida, fazer um por ano vai adiantar? Então, assim, como é na Volvo hoje esses treinamentos relacionados à saúde mental? Depende do momento. Lá em 2011, quando a gente começou, era um atrás do outro, né? Toda semana tinha um treinamento. Porque também se você chama as Depende do lideranças para indicador fazer também, né, doutor? e você só tem esse ou aquele dia para fazer, né? Não, mas assim, era bastante. Isso foi diminuindo, porque à medida que as lideranças estão sendo treinadas e capacitadas, ok, eles podem fazer de novo uma reciclagem, mas ele já não é mais o nosso alvo principal, né? O alvo principal é aqueles que ainda não fizeram e aqueles que vão sendo contratados, né? Que novas pessoas vão entrando. Então, hoje, a gente abre de 3 a 4 momentos, né, de treinamento, que hoje esse treinamento ele é de 4 horas, né? Já foi de 8 lá atrás, porque existia aquele que eu comentei ali, aquela necessidade do convencimento, entre aspas, hoje não existe mais, né? Isso envolve a manutenção também, esses Isso, treinamentos? as pessoas podem refazer, né, o treinamento. Então, hoje, abrindo 4 por ano é suficiente para abranger as novas lideranças, né? Então, lá atrás, era 1 por semana, porque tinha que dar volume, né? Processo, tinha que ofertar. né? Provavelmente veio... Isso, e assim, não é assim, Alessandra, você vai fazer o treinamento amanhã. Vocês são líderes, vocês recebem, né, o comunicado que no dia 10 de janeiro, 14 de abril, 27 de setembro e 4 de novembro vai ter o treinamento. Daí você escolhe o dia que você quer. Né? E, de novo, ele não é um treinamento obrigatório, né? Mas a gente entende e a organização transparece isso, de que é uma trilha de conhecimento que você, como líder, deve percorrer. Né? Ô, Alessandra, eu sei que a gente deve ter mais perguntas e tal, mas eu vou fazer a minha finalização aqui, tá? Depois eu te passo e aí quem vai dar a palavra final hoje é o doutor aí, pra gente, com mensagens e tal. Eu vejo que nós, em algum tempo aqui, a gente trouxe reflexões. Eu acho que eu estou satisfeito com a questão do objetivo. É óbvio que nesse tempo que a gente está aqui, não deu para mergulhar em cada ação dessa. Mas quando você cita, e quando a gente lida e observa essa cultura que tem na tua empresa, eu acho que a gente, então, alcança o objetivo da gente, que era trazer o tema. E trazer o tema não só de saúde mental, para fazer o tratamento disso, mas de tudo que foi desenvolvido do decorrer dos anos, porque o prêmio, ele é fruto de algo que vem de muito tempo. Então, assim, eu estou muito satisfeito com isso, eu acho que nosso pessoal também aí deve estar, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para falar sobre isso. Né? Não, foi perfeito. Acho que a gente está vivendo um momento que a saúde mental não tem como fugir, está todo mundo falando disso, a gente percebe que está todo mundo preocupado com isso, as pessoas querem implantar ações para isso. Trazer um tema desse é importante, acho que até para conhecer outros cases, conhecer outras formas de trabalhar. Essa questão de você começar logo, não deixar para mais tarde, não esperar. Se a tua empresa ainda está bem, não espere piorar para você ter acesso. Já começa a ter ações, começa a fazer ações agora vai te trazer resultados no futuro, né? Então, acho que isso é importante. Sérgio, queria agradecer a tua presença aqui.
como eu falei, o bate-papo esticamos um pouco mais do que devíamos, né? Não, mas Devíamos foi ter terminado bom. antes. Importante falar que isso vai estar disponível, vai ficar disponível na plataforma, né? Eu ia falar Então, sobre isso também. a gente sabe que muita gente assiste depois, é importante a gente compartilhar isso, porque são informações, e principalmente informações que podem trazer novos assuntos, porque pelo jeito saúde mental nós não vamos sair tão cedo, Não, nós volta e meia vamos já ter que anotei uns trazer... 4 aqui, mais ou menos. E também ações diferentes que são feitas em outras filiadas, talvez. Então, eu acho que é um assunto que vai ser recorrente aqui no podcast, né? E deixo para você finalizar nosso podcast aí com suas palavras. E só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fico à disposição para a gente conversar mais sobre outros temas, enfim. Alguém quiser conhecer o trabalho da Volvo, a gente marca também. Também, quem quiser conhecer, já leva sugestões para a gente melhorar também, porque a gente quer mostrar o que a gente faz, mas a gente gosta de mostrar o que a gente faz, mas gosta de aprender com os outros, né? A gente não tem a solução para nada. O que eu falei aqui hoje é o jeito que a Volvo lida com isso e tem tido sucesso. Outras organizações podem lidar de uma forma um pouco diferente e também vão ter lá os seus resultados, né? Eu diria assim, é o tempo de agir, né? As organizações precisam olhar para isso, porque não é só o trabalho, né? Que a questão de saúde mental não se restringe apenas ao trabalho. A sociedade que a gente vive é uma sociedade ansietógena, né? Porque começa pela multiconexão, então é o WhatsApp, o e-mail, o telefone, a pessoa que chega na sua mesa, e todo mundo quer a resposta de imediato. Você mal tem tempo para pensar. Então, a tua memória RAM do teu cérebro, aquela memória, ela tem que ser muito grande, tem que estar disponível o tempo todo. Você não tem muito tempo de ir lá buscar no hardware, né? No teu conhecimento lá, de fazer uma consulta para dar uma resposta, e às vezes a gente tem que fazer isso. Então, é o momento de agir. Então, o ambiente de trabalho é uma oportunidade de melhorar a condição de saúde das pessoas, né? E vai ter resultado. Bom, se fazendo, vai obter mais resultados, menos resultados. À medida que vai fazendo, você vai conhecendo como funciona dentro daquela organização e os resultados vão ficando melhores, né? E para quem se dispõe a fazer isso, né? Algumas pessoas acham até meio piegas, mas eu vou ver como eu olho como eu tenho para mim, que é trabalhar com saúde e segurança nas empresas, né? Cada pessoa que passa pelo portão da empresa, pela catraca do prédio, ou o que for, não é um funcionário, não é um colaborador, não é um terceiro, não é um fiscal, não é um visitante. Cada pessoa que passa ali é o amor da vida de alguém. Nossa. E se você procurar cuidar e trabalhar para o bem-estar dessa pessoa, lembrando que é o amor da vida de alguém e você tem o seu amor e você gostaria que alguém cuidasse dessa forma, você vai estar fazendo o seu melhor. O resultado que você vai atingir talvez não seja o que você gostaria, mas você vai estar fazendo o seu melhor. E isso vai ajudar a tua saúde mental, porque você sabe que você está fazendo o melhor que você pode. Essa merecia salvas e palmas, né? Porque olha, muito bacana. Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós estamos, então, como eu disse, buscando uma nova forma de comunicação. Espero que essa de hoje seja o bastante no objetivo que ela tinha, né? De pelo menos trazer a reflexão. Muito obrigado, boa tarde, fiquem com Deus. Bom final de semana a todo mundo. E até breve, se Deus quiser.